Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus sustente os nossos pensamentos no bem. Iniciando hoje o capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais tarde forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar, das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhes falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se atrofiados, se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhes fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terá delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus e rogar de nosso Mestre o amparo que tanto necessitamos para compreender esta lição desta manhã, que é um convite às reflexões mais profundas
das nossas ações mentais. Que Jesus, na sua infinita bondade, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, este capítulo que nós estamos iniciando, Buscai e Achareis, é um capítulo que nos estimula a confiança. E o item que nós estamos lendo, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, é que a gente possa acordar, despertar para tudo aquilo que será grandioso para o nosso espírito, porque aquilo que eu fizer para o bem, na construção efetiva do amor, eu estarei recebendo de uma forma diferente quando retornar ao mundo espiritual. E por que também não dizer, mesmo agora, nós recebemos tantas vibrações amorosas? Então, Mateus traz para nós alguns questionamentos. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, o vosso Pai que está nos céus dê os bens? Queridos amigos, nós não podemos mais, temos falado muito sobre isso, de ficarmos presos à palavra. Realmente, eu dou para o outro aquilo que eu já consegui, que eu tenho dentro de mim, e aquilo que eu compreendi. Então, essa máxima deste capítulo, buscai e achareis, ela é muito semelhante àquela outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Como é que eu vou agir, ajudar a mim mesmo, para que eu receba isso de uma forma diferente, que o céu vai me ajudar? Então, aí nós vamos ver que aí está uma atuação importante da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, porque nós sabemos que o trabalho, ele nos edifica, e é pelo trabalho que nós avançamos, nós alcançamos o progresso de nossas ideias. Então, as ideias, elas são modificadas quando também nós avançamos na compreensão da inteligência. Nós, acompanhando o progresso da humanidade, podemos perceber que o homem, no início, na sua infância espiritual, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento. Nós procurávamos os alimentos e, para isso, nós tínhamos que ter uma certa perspicácia de quais os lugares que nós deveríamos achar e nos preservarmos também das intempéries, porque podíamos encontrar com animais, com chuvas ou de outra coisa. Então, nós vamos ver que nós estávamos nos precavendo, nos preservando em defender também tudo aquilo que eu preciso, mas também defender dos nossos inimigos. E quando nós estávamos na nossa infância espiritual, quais eram os nossos maiores inimigos? Eram aqueles que estavam convivendo conosco, de um relacionamento, e muitas vezes os animais, porque nós começamos, junto aos animais, também muito ainda primitivos, grosseiros, furiosos, né? E esses animais, eles também desejavam a mesma coisa, a sua sobrevivência, buscar aquilo que eles precisavam para se alimentar. Então, a nossa posição era muito semelhante à deles. Mas nós, pela lei do progresso, nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando. E o que leva às descobertas, essas invenções que temos hoje percebido de uma forma tão rápida, é o aperfeiçoamento da ciência, porque a ciência é que vai suprindo as nossas faltas e ela que vai proporcionando novos meios para que a gente possa ter uma vida material mais saudável.
Então, a necessidade do nosso corpo sucedem das do espírito. Hoje, nós já temos uma outra compreensão sobre a alimentação, nós temos outra compreensão sobre a nossa habitação, sobre o nosso relacionamento. Nós não temos mais relacionamento agressivo com animais pesados, ferozes, né? Então, nós vamos ver que as nossas necessidades do corpo sucedem com as do espírito. Por isso, eu preciso te perguntar para mim: quais são as minhas necessidades? Porque nós nos alimentamos e ficamos alimentados, saciados. Mas alimentar o pensamento, nós precisamos de um alimento espiritual. Então, nós saímos de um estado de selvageria e entramos no estado de civilização. E isso vai nos permitir que, por meio da lei do progresso, nós avançamos em inteligência, avançamos em conquistas morais, conquistas éticas, e nós podemos ver que toda a humanidade ela progrediu, ela avançou, mesmo que hoje a gente tenha dificuldades com outros espíritos, mas todos estão a caminho da lei do progresso, que nos estimula a evolução. Então, como é que nós podemos explicar isso? Pela preexistência e a reexistência da alma, pela reencarnação, pela nossa imortalidade. E se as almas fossem todas criadas no mesmo dia, né? Na mesma forma, e nós não teríamos a lei de progresso, nós não teríamos como desenvolver a nossa inteligência. Consequentemente, não teríamos a oportunidade da evolução, de melhorar. E hoje nós já conseguimos distinguir o que é primitivo e o que está em crescimento e desenvolvendo. Então, hoje, tudo que nós pedimos a Deus, nós temos recebido, pela intuição, pela providência divina, mas é preciso saber o que nós estamos pedindo. Então, buscais e achareis, tem muita gente que busca os seus interesses materiais, e ele vai encontrar resposta de acordo com aquilo que ele está buscando. Então, a nossa vaidade, o nosso orgulho, tem nos impedido de perceber como é que todos nós temos evoluído. Então, nós vamos ver que nós precisamos trabalhar os nossos atributos, tendo que fazer tudo que nós temos aprendido, colocando em prática, mas também temos que avançar a nossa razão para que nós possamos evoluir, ficarmos mais espiritualizado. Então, tudo aquilo que eu tenho feito, eu estou recebendo de alguma forma. Então, quando eu olho só para o progresso material, o progresso do mundo, eu me afasto de tudo aquilo que são as minhas conquistas espirituais. E mesclado nesse rol da humanidade, nós ainda podemos encontrar espíritos que ainda têm uma visão muito materialista e, dessa forma, eles agem até de uma forma bem agressiva, e hoje nós estamos vendo tanta agressividade que nos assusta. Então, se Deus não tivesse nos dado a lei do trabalho, eu perguntaria: como é que nós avançaríamos em ideias? Nós teríamos um corpo atrofiado. Por quê? Eu não sabia trabalhar, eu achava as coisas que precisava, minha inteligência ia ficar sempre rudimentar, primitivo, meus braços poderiam estar atrofiando, meus pés, minhas pernas, por quê? Porque eu não tinha um trabalho a ser realizado. Hoje, nós vamos ver que o nosso grande trabalho é com a inteligência, com o pensamento, saindo da infância espiritual que já tivemos um dia, para compreender tudo isso que Deus tem nos oferecido. Por isso, o item do Evangelho
assemelha a esse: procure e acharás, trabalhe e produzirá. Porque todo movimento mental, toda lei, ela tem uma causa e tem um efeito. Ela tem uma ação e ela tem uma reação. Então, este é o princípio que nós precisamos abordar, que os espíritos, eles todos trabalham. E nós precisamos também trabalhar. Cada vez que nós buscamos o trabalho intelectual, nós também estamos contribuindo com novas invenções. A reencarnação nos possibilita isto. Imagina se todos nós não tivéssemos esta reencarnação, teríamos uma existência só, como é que nós íamos evoluir? Então, nós ficaríamos sempre naquele estado de acomodação e na nossa infância espiritual. E Deus nos criou para o progresso, para a evolução. Por isso nós temos caminhado há tantos séculos para procurar melhorar, e nós ainda estamos tão fragmentados na força de nosso espírito para crescermos. Então, aqueles que nós estamos vendo ainda que alimenta a preguiça, o mais preguiçoso, poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Então, nós sabemos que isso não pode acontecer. Os espíritos não vêm isentar o homem de tal trabalho. Ele vem unicamente mostrar-lhe a meta que ele deve cumprir, atingindo dia a dia aquilo que ele planejou. E o caminho que ela conduz nos deixa bem claro: anda e chegarás. Toparás com pedra, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. Então, estamos enriquecidos de inteligência, de sentimentos. Então, isso nos mostra que nós podemos, mesmo imperfeitos, sermos úteis. Então, por isso que é por esse estado de evolução que nós vamos compreender o busque e achareis, que o Cristo nos prometeu. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiadamente guardam o seu pensamento numa órbita de inferioridade. Então, nós vamos ver que esses irmãos, eles declaram sempre incapazes de servir, porque ainda não compreenderam que todo o bem ele deve multiplicar. Pedi e obterei, que Jesus nos ensinou, depende de nós mesmos, de nossa solicitação, a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade, e tudo é puro para quem guarda a pureza no coração. E é assim que Jesus, ao criar o Sermão da Montanha, ele faz questão de nos mostrar: bem-aventurados puros de coração. Esse é um estado de que nós precisamos entender. Quanto mais eu recebo a informação da verdade, mais eu posso depurar o meu pensamento e brilhar todo o meu aspecto de consciência. Convido a todos a pensar nisso. O que você tem buscado? O que você está buscando é o que você está encontrando. O que você pede é o que você recebe. Se pede para os bens materiais, vai ser intuído para as coisas materiais, porque este é o seu desejo. E esse desejo não é o desejo do espírito. Por isso que nós estamos vivendo uma era que nós precisamos compreender o que é espiritualizar a nossa existência para fazermos aquilo que Jesus nos disse. O espírito há de resgatar a matéria. E ele só vai resgatar pela inteligência e pela mudança dos nossos sentimentos. Assim, nós agradecemos a Jesus por estes momentos, pedindo ao nosso Mestre que ele possa nos fortalecer, trazendo para todos nós as vibrações de paz e de amor. E que o passe nesta hora seja
uma conversa íntima com a espiritualidade, rogando o que nós mais necessitamos, o que nós mais queremos pedir ou buscar. Por isto, é da intimidade de cada um. E que Jesus nos fortaleça nesses desejos e na intenção de melhorar. Fluidifica as nossas águas e nos auxilie, Mestre, a sermos mais fortes, mais contundente com a verdade, que sejamos simples, mas que teremos sempre a clareza do seu Evangelho em nossa vida. Amigos, receba com carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Jesus nos dê força e coragem, hoje e sempre. Que